A gente vive num mundo totalmente digital, né? Nossas empresas, nossa comunicação, enfim, a nossa vida toda roda em cima de tecnologia. Só que por trás de toda essa conveniência, existem muitos riscos escondidos, falhas, vulnerabilidades, ameaças, coisas que podem botar tudo a perder. A grande pergunta é: como ter certeza de que os nossos sistemas são seguros e eficientes de verdade? Vamos pensar na infraestrutura de tecnologia como se fosse um castelo digital. É ele que protege nosso bem mais valioso, os dados. Mas, como a gente sabe se os muros são fortes mesmo, se os portões estão bem trancados e se os guardas estão de olho? Só confiar não adianta, a gente precisa verificar. E é exatamente aí que entra a auditoria de TI. E olha, não é só uma checagem de rotina, não. É uma investigação profunda, quase um trabalho de detetive digital, feita para avaliar a saúde, a segurança e a eficiência de todo esse nosso ecossistema de tecnologia. Nesta análise, a gente vai seguir os passos desses detetives. Primeiro, vamos entender o que é de fato uma auditoria de TI. Depois, a gente vê como a investigação é planejada, como as provas digitais são coletadas, como os achados viram soluções e, no fim, como tudo isso ajuda a construir um sistema que aguenta o tranco, um sistema resiliente. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Afinal, o que é essa investigação? A auditoria de processos de TI é a disciplina que garante a governança, o controle e a avaliação de tudo que envolve tecnologia dentro de uma organização. Na essência, é uma avaliação bem sistemática. O objetivo aqui é duplo: garantir que os sistemas operem de forma segura e eficaz e, ao mesmo tempo, que estejam seguindo todas as regras. Pensa só, uma falha de segurança pode custar milhões, seja em multas ou na reputação da empresa. Já um processo ineficiente vai minando a competitividade aos poucos. Agora, olha que interessante essa distinção. Uma auditoria de TI geral, ela tende a ser mais técnica, mais mão na massa. A pergunta é, as configurações do firewall estão corretas? Já a auditoria de processos de TI, essa sobe um nível, é bem mais estratégica. A pergunta muda para: o nosso processo de gerenciamento de projetos está de fato nos ajudando a alcançar as metas da empresa? Uma olha a ferramenta, a outra a estratégia por trás dela. E claro, toda investigação tem seus personagens principais. A gente tem o auditor, que é o investigador imparcial, que vai avaliar tudo. Temos o dono do ativo, que é a pessoa responsável por aquele sistema ou banco de dados específico. E tem também o custodiante, que é quem opera e mantém esses ativos no dia a dia, garantindo que tudo funcione direitinho. Mas como é que essa investigação começa? Bom, com um plano muito bem feito. Nenhuma operação de sucesso acontece por acaso. Ela precisa de um roteiro, sabe? Um guia meticuloso que vai direcionar cada passo do processo. Esse planejamento tem 6 etapas que são cruciais. Tudo começa definindo o escopo, o que exatamente vai ser auditado. Depois, se escolhe a equipe certa, se identificam os requisitos legais, se estabelecem os critérios de sucesso e aí sim se desenvolve o plano. E talvez o mais importante é comunicar esse plano para todo mundo, porque uma auditoria não pode acontecer no vácuo, ela precisa da colaboração de todos. Certo. Com o plano em mãos, o trabalho de detetive começa para valer. Chegou a hora de seguir a trilha dos dados, coletando pistas e evidências de cada cantinho do ecossistema digital para entender o que está rolando de verdade lá dentro. A investigação começa pela base, pela infraestrutura. Os auditores vão olhar a saúde do hardware e da rede, analisando tudo isso que está na tela. Cada um desses números é uma pista. Por exemplo, uma taxa de erro alta na CPU pode ser um sinal de que o servidor está sobrecarregado, correndo o risco de uma falha geral que tira um serviço importante do ar. Subindo um nível, a gente chega no sistema operacional. Aqui, as pistas são outras. Que processos estão rodando, quem está criando contas de usuário e, um ponto super crítico, se as atualizações de segurança estão em dia. Um patch de segurança que não foi aplicado é como deixar uma janela do castelo aberta. É um convite para problemas. E, finalmente, a investigação chega na camada que a gente mais interage, as aplicações. Os auditores analisam o desempenho de APIs, procuram por aquelas consultas lentas no banco de dados. Uma lentidão aqui pode parecer pouca coisa, mas para o negócio pode significar um cliente frustrado que abandona o carrinho de compras. Ok, mas como é que se organiza essa montanha de dados? A resposta está num conceito poderoso chamado observabilidade.
E não é só sobre monitorar, tá? É ter a capacidade de fazer qualquer pergunta sobre o sistema e conseguir uma resposta. É a diferença entre saber que alguém está com febre e ter um raio-x completo do corpo da pessoa. O primeiro pilar são os logs. Pensa neles como se fossem o diário de bordo do sistema, ou a caixa preta de um avião. Cada ação, cada erro, cada acesso, tudo fica registrado com data e hora. Quando alguma coisa dá errado, os logs são o primeiro lugar para procurar a resposta para a pergunta o que aconteceu exatamente e quem estava envolvido. O segundo pilar são as métricas. Se os logs são o diário, as métricas são os sinais vitais do sistema. Uso de CPU, consumo de memória, latência da rede, são números que mostram em tempo real a saúde da operação. Elas não dizem o porquê de algo está lento, mas elas gritam que algo está lento, respondendo à pergunta como as coisas estão funcionando agora. E o terceiro pilar, talvez o mais poderoso, são os traces ou rastreamentos. Em sistemas complexos de hoje, uma única ação nossa passa por dezenas de serviços diferentes. O trace funciona como um GPS para essa transação, mostrando cada parada no caminho. É fundamental para responder onde exatamente está o gargalo. Juntos, logs, métricas e traces dão aos detetives uma visão completa da cena do crime digital. Com todas as evidências coletadas e analisadas com a ajuda da observabilidade, a investigação chega no seu ponto alto. É a hora do veredito e, mais importante ainda, de ter um plano de ação claro. Imagina só a cena. Os auditores descobrem uma falha de segurança gravíssima. Um dos portões do nosso castelo digital está simplesmente escancarado. O que acontece em seguida? Não adianta só apontar o problema, né? É preciso ter um processo claro para lidar com a situação. E é aqui que entra o gerenciamento de incidentes. É um processo todo estruturado para responder a ameaças e conter o estrago o mais rápido possível. Não é sobre apagar incêndios de forma aleatória, é sobre ter um corpo de bombeiros treinado e pronto para agir de forma coordenada e eficaz. E corrigir um problema não é uma coisa que se faz uma vez só. As melhores organizações adotam um ciclo de melhoria contínua, muito conhecido como PDCA. Elas planejam uma correção, fazem a implementação, depois verificam os resultados e aí agem para aplicar a solução em larga escala ou, se for o caso, começar o ciclo de novo para aprimorar ainda mais. E tudo isso nos leva ao objetivo final. Porque, no fundo, uma auditoria não serve só para achar e consertar falhas. Ela serve para usar todo esse conhecimento para construir uma cultura de segurança, uma mentalidade de vigilância constante. O conceito-chave aqui é ciberresiliência. Uma organização resiliente não é aquela que nunca é atacada. É aquela que tem a capacidade de se preparar para os ataques, de responder de forma eficaz quando eles acontecem, de se recuperar rápido e, o mais importante de tudo, de se adaptar e aprender continuamente para enfrentar as ameaças que ainda nem existem. E assim a análise termina com uma reflexão importante. Passar uma auditoria é bom, mostra que o dever de casa foi feito, que há conformidade, mas o verdadeiro objetivo estratégico é ir muito além disso. A questão que fica é, o foco está só em cumprir os requisitos da vez ou em construir uma base de segurança e eficiência tão forte, mas tão forte, que consiga resistir e se adaptar a qualquer desafio que o mundo digital jogue pela frente?